A Bíblia diz que duas testemunhas vão profetizar durante 1260 dias, vestidas de pano de saco, chamando o mundo ao arrependimento, e então serão assassinadas. Mas 3 dias depois, algo inacreditável acontece. Quem são essas duas figuras misteriosas? Elias, Moisés, 2 homens comuns? Prepare-se, porque o que você vai ver agora é uma das profecias mais assustadoras e ignoradas do Apocalipse. A primeira visão, Zacarias e a unção silenciosa. Muito antes do Apocalipse ser escrito por João, muito antes dos selos, das trombetas, das taças, um outro homem de Deus teve um vislumbre, um lampejo do que viria no fim. O nome dele era Zacarias. Estamos no século VI a.C. O cenário é sombrio. Israel havia provado o gosto da humilhação. O povo, outrora orgulhoso por seu templo e por sua terra, havia sido arrastado pelos soldados de Babilônia. Homens, mulheres, crianças, levados em cativeiro. A cidade sagrada, Jerusalém, agora não passa de ruínas. Muros partidos, cinzas onde havia altares, silêncio onde antes havia louvor. Mas agora, depois de décadas no exílio, uma nova esperança começa a surgir. O Império Babilônico caiu, e um decreto inesperado de Ciro, rei da Pérsia, autoriza os judeus a voltarem para casa. Eles retornam. Mas o que encontram é desolador. Jerusalém está quebrada, o templo reduzido a escombros, e com a destruição física veio o colapso espiritual. A fé estava fragmentada. O entusiasmo inicial do retorno logo se transformou em frustração. O povo começou a duvidar. Será que Deus ainda estava com eles? É nesse momento, entre os escombros e o desencorajamento, que Deus envia uma visão, uma mensagem, não apenas com palavras, mas com imagens, profundas, enigmáticas, eternas. Zacarias vê diante de si um candelabro todo de ouro, 7 lâmpadas brilhando, mas há algo estranho, algo nunca visto antes. Esse candelabro não é alimentado por mãos humanas. Não há sacerdote enchendo azeite. Não há rituais. O óleo escorre por si só. E então ele percebe. 2 oliveiras, vivas, estão de pé. Uma à direita, outra à esquerda do candelabro. Desses troncos fluem tubos dourados. Deles jorra azeite puro. Um fluxo contínuo, ininterrupto, silencioso, sobrenatural. Não era uma cena comum. Era uma mensagem codificada. Essas árvores não estavam ali por acaso. Elas representavam algo muito maior que a restauração de muros. Representavam o tipo de ministério que Deus levantaria em tempos difíceis. Um ministério sustentado não por influência política, nem por carisma humano, mas por uma unção que vem do alto. O anjo, então, fala com Zacarias, e suas palavras ecoam por séculos, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Era um recado para Zorobabel, o governador. Era um recado para Josué, o sumo sacerdote. Era um recado para todo o povo. A restauração que viria não dependeria de recursos humanos, mas da presença de Deus. Mas essa visão não termina ali. Ela não era apenas para aquela geração. Era também uma profecia, oculta em forma de símbolo, um código divino, uma pista escondida, que só seria completamente decifrada séculos depois, no livro de Apocalipse. Aquelas 2 oliveiras voltariam, não mais em visão, mas em carne e osso, na terra, diante do mundo. Apocalipse, quando o mistério ganha rosto. Séculos se passaram desde a visão de Zacarias. Reinos surgiram
e desapareceram como poeira ao vento. Imperadores foram erguidos e derrubados. Templos foram reconstruídos e novamente profanados. Profetas proclamaram e foram silenciados. Mas a visão... a visão... Ela permaneceu, como uma brasa escondida debaixo das cinzas da história, ardendo, esperando, como uma profecia que se recusa a morrer. E então, na ilha rochosa de Patmos, no mar Egeu, um homem idoso contempla o céu. Seu nome é João, último dos apóstolos vivos, exilado, esquecido pelo mundo, mas não pelo céu. É ali, em meio ao isolamento e às pedras, que os céus se abrem mais uma vez. Não é uma visão tranquila, é violenta. Relâmpagos cortam o firmamento. Trovões ecoam como gritos antigos. Terremotos estremecem a terra. Anjos surgem com rostos sérios, trombetas em mãos, prontos para anunciar o juízo. E então, em meio ao caos dos últimos dias, duas figuras se levantam. Não mais como oliveiras simbólicas, não como metáforas silenciosas ao lado de um candelabro dourado. Agora são homens, reais, ungidos, incendiários, inquebrantáveis. Eles surgem no palco da história com uma missão clara e um prazo exato. 1260 dias, vestidos de saco, não com roupas de status, não com joias ou coroa, mas com trapos de lamento, porque a missão deles não é entreter, é confrontar. E Deus declara com autoridade: darei poder às minhas duas testemunhas. Eles não vieram para negociar com o mundo, vieram para derrubar fortalezas. Eles não pertencem a nenhuma denominação, nação ou sistema. Eles pertencem ao trono. E suas palavras não são discursos, são espadas. Eles têm poder para fechar o céu, e o céu obedece. Têm autoridade para ferir a terra, e a terra se dobra. Eles pronunciam pragas, como os profetas antigos. Falam e o clima muda. Ordenam e os céus se calam. Profetizam e os impérios tremem. Quem tentar tocá-los, morre. Eles não são guiados por emoção, não agem por impulso, não buscam fama, curtidas ou palcos. Eles não servem a multidões, eles servem aquele que está sentado no trono. Eles são como tochas humanas, fulguram com a luz de uma autoridade esquecida pela nossa geração. Eles queimam com uma glória que não pode ser fabricada. E então surge a pergunta. A pergunta que ecoa entre estudiosos, teólogos, místicos e crentes sinceros. Quem são essas testemunhas? São homens do passado que voltaram para cumprir uma missão? São figuras novas, ocultas até o tempo certo? Ou são símbolos vivos, escolhidos por Deus para a hora mais escura da humanidade? A identidade deles ainda é um mistério, mas o impacto da sua missão será inegável. Teorias e segredos. Moisés, Elias, Enoque. Ao longo dos séculos, essa pergunta permaneceu como um sussurro inquietante entre estudiosos das Escrituras. Teólogos, rabinos, místicos, intérpretes de sonhos e escatologistas. Todos tentaram, de alguma forma, decifrar o enigma. Quem são as duas testemunhas? E três possibilidades emergiram do coração da tradição bíblica. A primeira, Moisés e Elias. A hipótese mais antiga, a mais simbólica, a que ecoa diretamente nas montanhas sagradas da história. Moisés, o legislador. Aquele que subiu ao Sinai envolto em fumaça e trovões, trazendo nas mãos as tábuas da lei. Aquele que feriu o Egito com pragas, abriu o mar com o cajado e conduziu um povo escravizado para a liberdade. E Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiou os reis, enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e orou para que o céu se fechasse